Então vamos lá, como é que vai ficar a economia do Brasil depois da IA? É claro que existem as previsões mais pessimistas e existem as previsões mais otimistas. A gente tem um potencial muito grande, segundo os estudos da PwC e do FMI, né, que apontam que a IA pode aumentar o PIB brasileiro em até 13% até 2035. Então, se o Brasil souber utilizar essa tecnologia em favor da produtividade, nosso país, que tem uma das piores produtividades do mundo, né, ele pode acabar ganhando determinada produtividade. O mercado de IA no Brasil girava em torno de 3 bilhões de dólares até 2023, agora até 2030 deve chegar a 11 bilhões de dólares, se não chegar mais. Essa é uma perspectiva que eu acho que é até moderada. Quando a gente está olhando para isso, então, o Brasil é um dos países que tem um grande potencial para crescer aqui. Quais são as oportunidades aqui que o Brasil vai ter nesses anos seguintes agora? A IA vai transformar o agronegócio, reduzindo o desperdício e aumentando a eficiência. Imagina que hoje tem um espaço muito grande, né, para máquinas que consigam efetuar uma coleta mais interessante dentro de um prazo cada vez mais rápido. A IA não vem somente com o ChatGPT alguma coisa, ela vem também na centralidade das máquinas, nas colheitadeiras, no plantio. A gente pode conseguir fazer isso da maneira mais inteligente. A gente tem uma revolução no sistema de saúde brasileiro, no diagnóstico e na triagem, que hoje é feita por seres humanos ali na entrada dos hospitais, né? Você vai falar os seus sintomas, etc. Tudo isso tem máquinas já desenvolvidas, não no Brasil especificamente, mas a gente pode desenvolver também. Tem máquinas já que o cara coloca o braço ali, não precisa da enfermeira falando para você que tá com febre, etc. Já gera um relatório imediato, né? Colocou o braço, entrou dentro da maquininha, ela já fala, pô, batimento cardíaco, tarará, tá isso aqui, a pressão tá desse jeito, isso pode significar tal coisa, né? Tais e tais diagnósticos já direto, feito ali com cruzamento de dados. Então, a medicina tende a mudar bastante. Tem uma melhora no setor público de modo geral. A gente tem visto, por exemplo, o governo, ele começou por onde interessa mais para ele, né? Ele começou na arrecadação fiscal, começou cruzando dados e colocando a receita para que a gente não consiga mais sonegar impostos. Mas isso pode ser utilizado em qualquer outra área. Imagina quanto espaço a gente tem hoje de ineficiência no setor público, cruzamento de multa entre estados, no serviço prestado à população para que seja mais rápido. Por exemplo, você vai precisar de desburocratizar alguma coisa, abrir uma empresa, tudo isso a gente tem um potencial gigante. E quando a gente olha também para a capacidade de exportar inteligência artificial como serviço, o Brasil é um dos lugares que mais tem como fazer isso, né? A gente tem o maior ecossistema ativos de hoje de startup, é pequeno, né? Mas é o maior da América Latina aqui. Então, se antes a gente tinha dificuldade com mão de obra, por exemplo, custava muito caro para uma empresa brasileira ter tantos programadores ali. Isso reduz a necessidade de tanta mão de obra humana, né? Reduz a necessidade de tantos programadores, reduz a necessidade de tanta gente. A gente pode ver um boom tecnológico. O Brasil e a Índia são grandes exportadores de pessoas voltadas ao desenvolvimento. Isso aqui para a gente pode ser maravilhoso. A gente pode conseguir chegar nas tecnologias de ponta muito mais rápido do que a gente conseguia chegar antes. A gente também tem um potencial gigantesco aqui para o desenvolvimento de medicamentos. O Brasil já é um dos líderes hoje. Agora, não temos pesquisa. O Brasil nunca foi muito eficiente em pesquisa. Tem um ou outro cara, claro que tem, né? Mas a gente nunca foi muito eficiente no desenvolvimento de pesquisas próprias. As IAs, elas têm servido para agilizar o processo de pesquisa e baratear o custo das pesquisas também, o que pode fazer com que o Brasil se torne um grande mesmo desenvolvedor de tecnologia de ponta para a indústria de saúde, medicamento, etc. Então, o mercado de trabalho, né? Aqui que é a parte mais complicada. A IA vai mexer com empregos no mundo inteiro e o Brasil tem mais de 30 milhões de postos que podem ser potencialmente afetados pela automação. A gente está falando aqui não somente de carros autônomos, né? Que antigamente se falava, mas vai ser impossível até um carro conseguir dirigir nas estradas brasileiras. Com a inteligência artificial esse processo pode ser acelerado, mas não só isso, né? Tem várias áreas hoje que a gente deve ver uma eliminação de função. Várias coisas que já estão sendo substituídas, as pessoas não perceberam, né? Cada vez menos pessoas vão ser utilizadas nas áreas de redação, nas áreas de design e tem diversas outras áreas. Até jurídico, gente, tem influenciado bastante, porque a gente tinha várias pessoas que trabalhavam ali nos escritórios fazendo a interpretação de documentos, a leitura desses documentos. E as IAs, apesar de ainda delirarem, elas têm vindo cada vez com mais força. Na contabilidade das empresas, ela tem vindo cada vez com mais força, né? Nos sistemas até de vendas, né? Então, quando você fala de venda por WhatsApp, etc., antes a gente tinha aquele robô, ele era horrível. Quando você pega agora os testes que a gente tem visto serem efetuados, tem empresas utilizando somente IA no processo de vendas e as pessoas não conseguem saber se falaram com o ser humano ou não. Então, é um tipo de processo muito bom, né? Quando você pega, por exemplo, também o call center, essas áreas é improvável que a gente continue tendo atendimento humano nos próximos anos. Por quê? Porque o sistema, primeiro, ele é muito mais padronizável, ele está muito mais humano do que estava lá atrás. Hoje em dia você fala com o ChatGPT, você pode na versão de áudio ali, ou até com o Grok, você não consegue perceber que não é um ser humano, gente. É impossível, ele passa em qualquer tipo de teste, pode responder qualquer tipo de pergunta e ele consegue seguir às riscas aquilo, ele pode ter acesso direto ao sistema, então resolver as coisas muito mais rápido, né, dentro dos limites ali. Então a gente deve ter, se não uma demissão em
massa, eu acho que a gente deve ter uma demissão pouco a pouco. Várias empresas já substituindo esse atendimento por um atendimento robotizado, né? Então as empresas inicialmente vão ter uma diminuição em vagas voltadas aos seres humanos, né? E ter essas pessoas substituindo. Só que daqui, algumas pessoas entendem sempre isso e falam, nossa, então a gente só vai ter impacto negativo? É claro que não, né? Quem vai programar essas máquinas? Então, existem pessoas que vão ter que programar essas máquinas. Exige, né, um aumento no número de pessoas capazes de trabalhar com tecnologia, treinar modelos, interpretar dados, movimentar esses algoritmos, né? Na prática, a requalificação de mais de 30 milhões de trabalhadores, ela vai ser necessária e talvez obrigatória. A gente precisa ter uma iniciativa, talvez maior, né, do setor público nessa área. Eu acredito que se os nossos governantes não perceberem o risco disso aqui, não começarem a oferecer para quem está trabalhando hoje nessas profissões uma nova categorização, uma nova profissão, a gente deve começar a ter algum problema, né? Porque isso envolve riscos também. O maior perigo das IAs aqui não é a IA em si, é o Brasil repetir aqueles erros que a gente já cometeu no passado. Uma concentração tecnológica mais nas regiões ricas, infraestrutura precária, falta de preparo educacional e agora sem a possibilidade da gente integrar essas pessoas na sociedade. Hoje, o Brasil tem 94 milhões de dependentes do governo. É isso, quase metade da nossa população hoje depende de algum tipo de benefício do governo. Se a gente não pensar numa forma de otimizar isso aqui, esse número pode saltar, né? E a gente sabe que as contas públicas, elas não vão conseguir arcar com isso. Então, sem um plano nacional claro agora, o Brasil tem um risco de se tornar dependente de soluções estrangeiras, de ver os nossos dados e os nossos talentos serem exportados a preço de banana, porque hoje, né, a gente tem um custo Brasil extremamente alto. Então, essa nova reforma tributária, ela foi importante nessa categorização, ela vai ser interessante, só que a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de uma reforma do sistema educacional, a gente precisa de algumas reformas aqui para aceitar a IA. Então, aqui, eu acho que a gente tem 3 caminhos, e depois eu vou te explicar como é que você usa isso na sua carteira de investimentos, né? No cenário otimista, o investimento pesado em educação e inclusão digital, o Brasil faz, e a gente tem um resultado que é um aumento na produtividade, né? Uma melhora nos indicadores de desigualdade do Brasil ali. Não que isso seja importante, né? Mas, assim, o dinheiro migrando mais para as camadas de baixo seria muito bom. O Brasil se torna referência em IA. Por quê? Porque tudo que é tecnológico a gente adota primeiro. O Brasil já é um dos países que adotou mais rápido a IA no mundo, tá? A gente já adotou mais rápido. A gente adotou o WhatsApp mais rápido, a gente adotou os pagamentos digitais mais rápido. Então, essa é a nossa oportunidade. Se a IA aumenta a eficiência, o brasileiro vai ter um aumento de eficiência, porque, naturalmente, a tecnologia sempre teve uma adoção muito maior no Brasil. Tudo quanto é coisa, a gente é entusiasta de tecnologia. Nosso país é entusiasta. Então, cenário intermediário, a gente tem uma adoção desigual, né? Alguns setores adotando, outros não. A regulação, ela vindo para atrapalhar, uma regulação lenta que atrapalha aqui. A gente tem avanços pontuais, permanece mais ou menos na mesma, sem salto real de desenvolvimento. E aí, tem um cenário pessimista que seria o seguinte: o Brasil não faz investimento nenhum, concentra poder tecnológico só nas multinacionais que fazem. A falta de preparo acontece aqui, não tem programa educacional, não tem nada. A automação começa a existir em massa, empresas simplesmente querendo melhorar ali, tem que fazer isso mesmo, né? Melhorar a eficiência para competir globalmente. A gente começa a ter um desemprego absurdo e, em vez da gente ter 94 milhões, né, de pessoas vivendo de dependente do governo, a gente começa a ter aí 120 milhões de brasileiros, que é os 30 milhões, né, a mais aí que devem ser impactados. Então a gente pode ter até 120 milhões de pessoas dependentes do governo, a nossa economia praticamente se paralisa. Porque no momento que você tira essas pessoas do mercado de trabalho, o dinheiro que elas ganhavam, que elas compravam também, etc., não vai estar lá. Não adianta ter empresa vendendo se não tiver quem consome, né? Então a gente pode ter esse cenário. Diante disso, algumas pessoas estavam me perguntando, Raul, mas vale o risco, né, de investir no Brasil pensando nesse movimento? A gente tem algumas empresas no Brasil que já fazem investimento em tecnologia há muitos e muitos e muitos anos. Então, quando você olha, por exemplo, para uma WEG, né, que sempre conseguiu se adaptar, que sempre conseguiu chegar bem, você já está preparado para isso. Quando você olha para uma Klabin, quando você olha para a Suzano, são nossas indústrias mais voltadas a isso, elas já estavam preparadas para isso. Quando você olha para as nossas empresas voltadas para o agronegócio, elas já estavam preparadas para isso. Então, o que a gente precisa procurar? No momento que a gente tem as empresas precisando de fazer investimentos pesados, o principal indicador que a gente precisa olhar aqui agora é como que está a dívida líquida dessas empresas, né? Então, vamos supor o seguinte, vamos pegar empresas saudáveis, tá? Peguei aqui só Viável para estudo e as azulinhas são empresas que têm lucros consistentes, estão na bolsa há mais tempo. Então, se a gente pegar essas empresas que têm uma dívida líquida por EBITDA baixa, ou seja, de até 2 vezes no máximo, tem dinheiro em caixa, tem como se endividar para crescer nesse momento, essas empresas, muito provavelmente, as estáveis, elas vão conseguir ganhar o mercado. Por quê? Porque elas estão em um momento bom, elas têm dinheiro, têm disponibilidade, né? Quando você vai olhar para a disponibilidade da empresa, então, ela tem aqui 297 milhões
bilhões de dinheiro em caixa, né? Uma Blau Farmacêutica aqui, por exemplo. A CEMIG, mesma coisa, olha. Você olha ali, ela tem 2 bilhões, né, em caixa. Então, essas empresas, elas têm como fazer um trabalho mais interessante, né? Essas empresas aqui, elas não estão no risco tão grande quanto as outras, porque qualquer coisa que acontecer aqui agora, elas podem comprar startups, elas podem internalizar esse desenvolvimento. Olha aí, você tem várias empresas aqui, ó, com muito dinheiro em caixa, esperando esse momento, né? Muitas empresas esperando o momento de fazer grandes investimentos. Agora é esse momento de fazer grandes investimentos. Então aqui, quanto menos dívida a empresa tiver, pode procurar um indicador T3? Claro, pode procurar. Mas quanto menos dívida a empresa tiver, nesse momento, né, o dinheiro aqui, ele se faz necessário. Por quê? Elas podem fazer um investimento maior. Minha dica para você é, procure empresas que estão com um amplo dinheiro em caixa ou têm uma ampla capacidade de geração de caixa. O mais provável é que as empresas que estão ultra endividadas, etc., nesse momento, elas sejam muito mais reféns de esperar uma tecnologia vir de outro país, de esperar uma outra empresa desenvolver, do que ela conseguir desenvolver sozinha. Essa é a minha visão, não sei o que vocês pensam sobre isso, pode comentar aí, mas eu não investiria em empresas altamente endividadas quando a gente tem um processo de mudança no sistema do mundo, né? Imagina, lá naquela época da informatização, as empresas que não puderam comprar os computadores, elas ficaram para trás. Quando a gente teve a época da internet, as empresas que não puderam fazer os investimentos em tecnologia para vir para a internet, elas ficaram para trás e faliram. Agora, novamente, a gente tem mais uma mudança que está acontecendo cada vez de maneira mais acelerada. As empresas que não estiverem com caixa para fazer o investimento do jeito que precisam agora, ou que não têm uma ampla capacidade de fazer isso rápido, elas devem ficar para trás. Então, muito mais do que startups, que vão começar em várias áreas, as outras empresas que têm dinheiro em caixa, elas conseguem só comprar e internalizar isso muito rápido. Então, não é perigoso para elas. Qual que é o risco agora? Se eu estou no talo de endividamento, meu concorrente ganhando produtividade, meu concorrente melhorando margem e eu me ferrando. É assim que se aproveita isso na sua carteira. Tentei explicar aqui com alguns exemplos para você trazer isso, né? Aterrissar isso na sua carteira. E se você quiser aprender a investir, o que você vai fazer? Clicar no botão lá, faça sua análise de perfil para você ter acesso ao nosso ambiente de aulas. Na UVP, tem aulas sobre tudo isso há muitos anos, né? Quando você pega aí na UVP, a gente tem mais de 7 módulos aqui, tem módulo de declaração de R. Para você que quer se profissionalizar no mercado também financeiro, tem expansão para mercado financeiro, quem quer vir, tem geopolítica do mundo, a gente já está discutindo isso há tempos, né? Tá a geopolítica dos Estados Unidos, saiu a geopolítica da China também, você tem tudo isso aqui para você entender esse momento do mundo, esse movimento. Tem análise setorial, a gente vai trazer uma análise setorial somente sobre A em breve, a gente fez aqui dos bancos, a gente deve fazer alguns outros módulos de expansão para isso, para quem quer se beneficiar desse momento. A gente vive na era que quem tem informação tem tudo. A maior parte dos setores dá dinheiro a partir de uma informação. É o desequilíbrio entre as informações, né? Então, se você tiver informação nesse momento no Brasil, você consegue ter um salto muito maior. Preencha esse questionário que você pode participar da turma que está começando por agora. A gente tem turmas começando aí sempre, então vale a pena você conferir, se você consegue entrar na mais rápida aqui, vale a pena, né? Para quem ganha mais de R$4.500, a UVP não faz tanto sentido para quem ganha menos que isso. Se você ganha 10 mil, 15 mil, 30 mil, poxa, quanto mais você ganhar, melhor. Se você já passou dos 300 mil, além da escola, depois que você entrar na escola, você vai ter um acompanhamento, então você vai ter um especialista ali voltado para dar uma olhada na sua carteira, olhar para a sua vida financeira, encontrar os gargalos, acho que isso tudo é muito legal. Tá bom? Vou ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui, às vezes é uma pergunta boa e tal, mas eu gosto dessa troca com vocês, né? O Marguerite Winkle falou, que relógio é esse que você está usando? Cara, é um Jaeger-LeCoultre reverso. Escreve o nome, Jaeger-LeCoultre. Raul, você poderia fazer um vídeo com investimentos para adolescentes, por favor, para que eles possam fazer direto da conta deles? Normal, os adolescentes devem investir do mesmo jeito que os adultos. A diferença é que eles podem investir mais em renda variável, porque tem mais tempo para esperar a bolsa melhorar. A sigla da UVP não significa a única verdade possível? Não. E os 546 bilhões de isenções fiscais? Tem que cortar, tem que diminuir as emendas, mas já falamos sobre isso várias vezes, né, gente? Eu tenho um vídeo inteiro falando que tinha que cortar mesmo, porque isso atrapalha o desenvolvimento das outras empresas que não recebem esses benefícios. Eu já falei sobre isso várias vezes. Eu não sou contra cortar o benefício fiscal, não. Eu não recebo o benefício fiscal. Então, minhas empresas, eu não peguei dinheiro emprestado com o governo a crédito subsidiado, do BNDES, etc. A gente cresceu com dinheiro próprio. Eu não tenho nada contra cortar esses benefícios todos, não. Agora, precisa entender se cortando esses benefícios o Brasil vai conseguir continuar se desenvolvendo da mesma maneira, né? Ou pelo menos se melhora. Beijo pra vocês.